cada instante contigo, Senhor. Que passo aos teus pés, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor, é paz em minha alma. Amém? Nós precisamos aprender a voltar a orar. Mesmo. A gente fica pensando que oração é um privilégio de pessoas que simplesmente são importantes só aos nossos sentidos, mas que diante de Deus, que não faz acepção de pessoas, é mais uma voz. Elias era um homem semelhante a nós. Tiago, irmão de Jesus, fez questão de dizer, sendo o próprio Tiago a evocar Elias, dizendo que Elias era semelhante a nós, incluindo Tiago, que era irmão de Jesus, e nem porque era irmão de Jesus era diferente de nós. E orou. Por 3 anos e 6 meses e os céus fecharam. E orou de novo. E Deus mandou chuva sobre a terra e foi rapidinho. Mandou fogo no meio do dia, aí pelas 3 da tarde. E quando foi 4h30, 5 horas, Elias já estava com seu servo no próprio Monte Carmelo, lá no alto, olhando para o mar Mediterrâneo, com a cabeça entre as pernas, pedindo chuva, quando ele olhou e viu uma mãozinha de nuvem no horizonte. Só uma mãozinha. E ele disse ao seu servo, vai, corre e avisa Acabe, porque vem chuva sobre a terra. E foi tamanho aguaceiro, depois de 3 anos e 6 meses. E era um homem semelhante a nós. Jesus nos assemelhou a todos os que nós consideramos importantes nas galerias da nossa fé e disse que todos são farinha do mesmo saco e são pepitas de ouro da mesma Nova Jerusalém. Portanto, orem para que a vossa alegria seja completa. Nada tendes porque não pedis. Pedi e recebereis. É simples assim. É que a gente tem medo de orar e passar vergonha. Não é verdade? A maioria não ora para não passar vergonha. Para não ter que se explicar depois. Mas, meu Deus, eu orei, não aconteceu. Então, para eu não correr esse risco de ter que brigar com Deus, eu não oro. Vamos ser francos. Vamos combinar. A verdade não é essa. Eu estou falando entre os mais purinhos. Os melhorzinhos entre nós não oram mais para não ter uma discussão filosófica, teológica, no caso do pedido não vir conforme a encomenda do capricho. É ou não é verdade? Ou então é por outra razão, é por culpa, é por inveja espiritual, comparação. O cara se compara com pessoas que ele acha iminentes diante dos céus, tudo bobagem, porque as ordens muito mais provavelmente estejam radicalmente invertidas o tempo todo. Aos olhos de quem vê, do Deus eterno, portanto, bobagem nossa.
E aí a gente fica olhando para si mesmo, mas eu não prego como fulano, eu não me esforço como Beltrano, eu não visito presídios como não sei quem, eu não limpo esgoto de pobre na periferia. Todo mundo continua pagão e católico medieval. E não quer admitir que acha que tem dias que está melhor para orar. No dia que fez uma boa ação de escoteiro, que atravessou um ceguinho no sinal, nesse dia ele está bom de intercessão. Aí não ora. E não sabe que enquanto eu oro, mesmo que não chova do lado de dentro, chove em mim. Mesmo que as coisas não mudem conforme o meu pedido, eu mudarei enquanto peço. Que o maior transformado na oração não é o ambiente, é o meu interior. Agora, comece a crer, porque aquele que não ora com medo de passar vergonha, não crê. Porque quem crê sabe que nunca passará vergonha, porque a resposta poderá não vir conforme a limitação da minha solicitação, mas virá melhor. Infinitamente melhor do que pedimos ou pensamos, e quem crê vislumbra logo, logo a melhoria do cenário que nem imaginava. Começa até a agradecer por Deus não ter atendido a especificidade daquela solicitação, porque agora compreende que a arquitetura da construção, feita com material inimaginável, produziu algo lindo. Então, meus amigos e irmãos, nós vamos hoje aprender a orar. Amém? Amém? Então vamos ler a palavra para concluirmos esse trecho no qual eu já estou há mais de um mês ou um mês. Quanto tempo, Néja? Hoje é o 4º domingo ou é o 5º falando desse assunto? É a 5ª quarta-feira. Então, hoje eu peço a Deus a bênção de concluir esses 4 ou 5 versículozinhos para a gente ir adiante, tá bom? Todo mundo lembra o que eu já falei no mês e uma semana anteriores, tanto por terem estado aqui, os que aqui têm estado presencialmente, como os milhares que nos veem ali virtualmente e que acompanham do mesmo modo. E às vezes até com muito mais intensidade. Eu, por exemplo, demorei a chegar hoje aqui porque eu fiquei assistindo uma mensagem que eu preguei domingo passado, no dia das eleições, e que abençoou profundamente o meu coração ouvindo-a agora, porque eu precisava ouvir aquela palavra antes de vir para cá hoje. Isso é a maior prova de que eu não me prego e eu não me ouço, porque eu não me ouviria, não habita em mim tal narcisismo. Eu ouvi o evangelho que por acaso saiu da minha boca e que no dia de hoje foi um lenitivo para mim, porque eu tinha acabado de ter uma frustração que me cansou profundamente no finalzinho da tarde. Eu estava esgotado. E a minha mente a 1000 por hora. E aí eu assistindo lá, já preocupado com o papo de graça de amanhã, e porque o que eu tinha preparado para amanhã, que estava tudo preparado, queimou tudo, não deu certo, e todo o meu trabalho foi por água abaixo. E eu estava cansado, frustrado, eu ando esgotado fisicamente. E aí eu falei, quer saber? Deixa isso para lá, deixa eu assistir a Vem Ver TV. Eram 7h30. Aí eu botei lá e ela vai direto para a TV lá do nosso quarto, a gente vê grandão, com som amplo e bonito. E eu estava iniciando aquela falinha aqui do teu trabalho é descansar em mim. Lembra? Uhum. Ah, mas entrou igual uma luva.
Aí eu desliguei, falei, Senhor, muito obrigado por essa palavra que me abençoou o coração. E aí depois eu me arrumei e fiquei lá vendo, até começar aqui, que eu queria ver o Jack entrar no ar. E vocês aqui cantando. E fiquei de lá vendo como um espectador. E é agradável demais também, de modo que vocês que estão aí nos vendo na terra inteira, aos milhares, gente das Ilhas Canárias, São Tomé, Oceania, pessoas... Está pegando fogo aí o teu aparelho, Jack? Não, né? Interferência. Zimbábue, Nigéria, Estados Unidos em peso, Europa toda, Índia. Todo dia a gente fica sabendo de assembleias em países os mais diversos da Terra nos acompanhando o tempo todo. E o trabalho de Deus acontecendo com graça, com misericórdia, com compaixão sobre as vidinhas de todos eles, enquanto vai nos alcançando aqui também. Vamos ler então o texto que há 5 semanas eu venho lendo e expondo, de modo que hoje nós o estamos apenas concluindo. É Mateus, capítulo 5, do verso 43 ao verso 48. Mateus 5, de 43 a 48. E vocês nunca leram esse texto comigo em voz alta nesse mês e uma semana, nesse nosso programa de estudo do caminho do discípulo, que já dura agora 1 ano e meio, e nós estamos caminhando isso juntos, nós aqui, milhares ali, mas nós nunca fizemos nesse 1 ano e meio uma leitura conjunta aqui entre nós. Vamos ler hoje? Se a sua versão for como a minha, a revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, leia em voz alta. Se não, não lê, porque é a mesma coisa, mas com termos distintos. Aí fica aquela coisa meio Babel, tá bom? Vamos ler Mateus 5, então. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Gente boa, vamos invocar a iluminação do único Espírito que nos ilumina. E nos ilumina de dentro para fora, porque habita em nós, é o Espírito do Deus eterno. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, essas são as tuas palavras. Torna-as vivas no coração de cada um de nós. Abre os nossos sentidos espirituais para que discernamos e dá-nos um coração simples para que recebamos e dá-nos um espírito quebrantado para que pratiquemos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Há 1 mês e 1 semana atrás, lá em casa, no jardim, quando ainda estava frio, eu iniciei lhes mostrando que a citação
que Jesus menciona, dizendo: ouvistes o que foi dito, e citando o Velho Testamento, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ela vinha carregada de ambivalência. Primeiro, porque no Velho Testamento, de fato, estava dito: amarás o teu próximo. E descreve o próximo numa perspectiva que vai do teu ente mais próximo àqueles dias, ao estrangeiro, ao alienígena que chegasse, ao despossuído, ao escravo, cuja manifestação de privilégio era explícita na própria lei que dizia: amarás o teu próximo, mandando que os donos de grandes propriedades deixassem todos os quadrantes das propriedades sem serem colhidos, para que as populações necessitadas recorressem àquela alimentação sem que isso significasse nenhum tipo de furto ou apropriação indébita. E dezenas de outras leis sociais que eram expressão prática de amor ao próximo. Esse é o lado real do que foi dito. De um outro lado, a ambivalência decorre do fato de Jesus não estar citando a Escritura, mas está citando a religião. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo. Isso é a Escritura. Odiarás o teu inimigo. É a religião. A fórmula é a perversão religiosa. E ele denunciou isso dizendo: eu, porém, vos digo. E o que ele vai dizer torna a própria correção ou significado estrito da lei, sem a ambivalência e sem a ambiguidade que a inserção religiosa promoveu nela, ainda uma coisa absolutamente primitiva. Quando ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E a razão é porque ele anteriormente tinha dito, no contexto aqui do texto que a gente vem estudando já há 1 ano e meio: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas judiciosos e a dos fariseus, dos zelos exteriores e fundamentalistas, nenhum de vós discernirá, conhecerá, entrará, penetrará e será penetrado pelo reino de Deus. O reino de Deus não trabalha com categorias morais, nem com éticas de convenção de momento, nem com etiquetas, e nem mesmo com as leis dos homens, a menos que elas coincidam com o princípio da verdade, da justiça e da misericórdia, segundo a lei da vida no Evangelho. Do contrário, eu declaro a todos a minha absoluta desobediência civil, na cara de toda a autoridade da terra, e me disponho a ser preso a qualquer hora, porque não haverá lei perversa que não receba de mim denúncia, pode ser aprovada e chancelada por quem seja, porque só vale para a vida o que equivale à vida. E qualquer lei que não equivale à vida é lei injusta, a ser encarada com cara limpa, esfregando os ficha limpa no rabo dos dinossauros cheios de pus. O fato é este, simples assim. Jesus, por isso, nos diz
que a justiça do reino de Deus transcende a esses elementos. Porque entre nós lei não equivale a justiça e nem sempre justiça equivale ao que é justo. Frequentemente equivale a casuísmos, a judiciosidade ou a valores equivalentes a perversões do mesmo gênero. Jesus vem e diz, eu porém acima e pairando sobre a mesquinharia dos caprichos, dos direitos que se constroem em cima de interesses que nem sempre correspondem à justiça e frequentemente privilegiam quem pode, frequentemente abandonam os que não têm voz para se expressar. Eu, porém, vos digo, deixem a justiça para lá, quando se tratar de reino de Deus, quando se tratar de querer resolver as coisas nas instâncias e nas soluções da vida, nos fóruns da graça e da misericórdia. Quando vocês quiserem solução para a vida, recorram ao Evangelho e não ao justicismo, seja ele qual for. Por isso eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas nem todos estão aptos para isto. Nós vimos uma quantidade enorme de decorrências e de variações disso. Vimos a diferença entre o adversário sobre o qual eu tinha falado 2 meses seguidos e a sutileza do inimigo. Como o adversário carrega explicitudes. Jesus o descreve como sendo aquele que agride, aquele que demanda, aquele que obriga. E como o inimigo é frequentemente aquele que assenta a tua mesa e contra ti levanta o calcanhar, conforme o padrão anunciado por Jesus mesmo. Como o inimigo sai de dentro, como ele assusta, como a relação com o adversário se diferencia da relação com o inimigo, porque o adversário é frequentemente distante, circunstancial, é um molestamento de eventos ou de encontros. O inimigo frequentemente é uma imposição da existência. O inimigo às vezes é parente, o inimigo às vezes é a sogra, o inimigo às vezes é o cunhado, o inimigo às vezes é a nora, o inimigo às vezes é o genro. O inimigo, às vezes, são os filhos. O inimigo, às vezes, é todo mundo que cobiça a sua herança. O inimigo, às vezes, é aquele que se felicitou pela sua felicidade. O inimigo, às vezes, é aquele que beija você enquanto entrega você à turba. O inimigo é aquele acerca de quem Jesus diz, amigo, sem sinceridade, ele disse, a que vieste? Dando a ele a última chance de mudar de ideia. E a gente ficou aí um tempo grande vendo as manifestações psicológicas disso, como o inimigo se forma, como o inimigo nos afeta, como gera codependência psicológica frequentemente, como a gente se torna escravo do inimigo, como ele agenda a alma da gente, como ele muda o caminho da gente. E nós falamos também intensamente sobre a questão do significado de entender o espírito de como tratar o inimigo para que nós se instalasse a verdadeira conversão, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E eu disse que hoje nós continuaríamos falando sobre esses 2 assuntos ainda, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste
e para que sejais perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, que nos parece absolutamente contraditório em relação às expressões mais comezinhas da nossa própria natureza. Vocês não acham? E eu estou de acordo com quem acha. Como é que é isso? Jesus disse, o inimigo carrega sutilezas, vocês já sabem disso. Às vezes você se apaixonou por alguém que depois de 10 anos virou o inimigo ao seu lado na cama. Quantas histórias de pais e filhos durante o curso da minha existência que tem sido intensa, eu já não tratei. Do caso, por exemplo, de filhos que conspiraram contra o pai, juntamente com um genro, por causa de dinheiro. E acabou que, num almoço de domingo, o pai matou o genro. E ficou mudo durante 8 anos, sem conseguir mais falar. Milionário e mudo. Até aquele dia em que eu cheguei em Fortaleza, em 1980, 81, e fui levado à casa dele, e comecei a conversar com ele sobre o fato de que o perdão de Deus poderia visitá-lo ali, agora, naquele instante, se houvesse arrependimento e não apenas um remorso improdutivo. E o homem começou a chorar, 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 chorar com seus 68 anos de idade. E depois de 8 anos, grunhindo, surgiu de dentro a palavra Deus, depois Jesus, depois perdão. E foi. Quando eu saí de lá, ele estava falando fluentemente. E o coração começando a encontrar o significado da graça do perdão para quem chega até a extremos como esse e a outros inomináveis, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre e porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Do contrário, meus irmãos, não tinha ninguém aqui para essa reunião e nem eu para falá-la. Nós somos apologia viva dessa realidade. Agora olha aqui para mim. O inimigo pode vir dessa ambientação de sutileza. E Jesus disse que o modo de lidar com ele é orar por ele. Amá-lo, sem nenhum romance. É claro que eu disse longamente que quando isso incide sobre conjugalidade, a perspectiva da resolução é outra, porque precisa haver reciprocidade no vínculo. Mas nas demais relações da existência, até quando o seu filho se torna seu inimigo, ou frequentemente quando os pais são os piores inimigos dos filhos, são inimigos de todo ideal, de todo sonho, de toda alegria, de toda felicidade, quando a cada conquista o pai e a mãe se frustram no egoísmo das suas impotências que não realizaram os surtos dos seus sonhos nem sempre cabidos. As razões pelas quais gente que deveria nos amar não nos ama são de variações e de um degradê que só Deus discerne na multiplicidade das doenças que em nós se instalam para produzir esse fenômeno que no fim gera a mesma coisa. Gente que deveria estar junto, ainda que more bem pertinho, habita Andrômeda
em relação a você e carrega uma hostilidade energética, verbal, de qualquer natureza, que é uma guerra instaurada em estado permanente. Jesus disse: ame-o, porque amor é uma decisão que não depende de emoção, não depende de afetividade, não depende de enternuramento encossegado e com cafunés gostosos na alma, não depende de romance, depende de decisão da consciência. Depende não de quem o outro seja, depende de quem você é exclusivamente. Não é por mérito do outro, é por causa da consciência de quem você é em Deus, e é por causa daquela consciência suprema sobre a qual eu falei longamente. Eu aqui hoje trago-a apenas como uma pílulazinha. É porque nós éramos todos inimigos no entendimento em relação a Deus. E Ele, quando nós éramos inimigos, nos reconciliou unilateralmente com Ele mesmo, pelo amor do Cordeiro de Deus, que já havia sido imolado antes de haver átomo, antes da criação de qualquer mundo, cosmo ou existência. A criação já aconteceu sob o signo da graça e do perdão. E é porque eu sou objeto dessa graça que me atinge, me perdoa, tendo eu a consciência, quando olho para mim mesmo, que o melhor de mim ainda é eivado de vaidades sutis, de presunções disfarçadas, de orgulhos humildes, de mansidões ensaiadas, de performaticidades que se transformam em softwares que rodam quase espontaneamente, mas se você tiver a honestidade de verificar cada coisa nos ambientes e nos escaninhos mais intrínsecos de você, você conclui que das suas melhores bondades nascem também ambiguidades. Porque todos pecaram e todos igualmente carecem da mesma graça, do mesmo amor e da mesma misericórdia de Deus. Quando eu entendo isso em relação a mim, e quando eu entendo que o meu débito se torna infinito quando comparado com o absoluto do amor de Deus, eu me torno um ser com um compromisso instalado em mim de viver para repetir o mesmo amor na vida. Em relação ao meu próximo, seja ele quem for, se eu sendo inimigo, bronco, idiotado, sou amado e perdoado, e ao mesmo tempo chamado para distribuir a mesma graça, aonde a mesma estupidez ganhe face. Não esquecendo eu que muitas vezes eu não apenas sou perdoado todos os dias nos céus, mas tenho sido objeto de muita graça por parte de muita gente também na terra. E Jesus disse: felizes são os misericordiosos, porque esses com certeza alcançarão misericórdia entre Deus, os anjos e os homens. Essa é a primeira razão para eu aprender a amar como uma decisão. Você acha que Deus estava empolgado quando me amou primeiro? Que Deus estava com tesão em mim? Olha, eu nasci safadésimo. Eu tive uma babá do meu irmão, eu já falei,
que quando eu tinha 5 anos de idade, ela cuidava do meu irmão de 2, ela já tinha 14, ela resolveu me desvirginar. Dos 5 aos 7, eu gostei da brincadeira e não parei mais. Eu me tornei o homem que Deus me fez só porque raios da graça de Deus me quebrantaram, porque o meu caminho natural não era bom. Vocês sabem o atropelamento que foi a minha existência até eu encontrar o Evangelho. Vocês acham que Deus estava empolgado comigo? Que esse cara é uma maravilha, ferrando todo mundo, quebrando o braço, internando gente, botando em coma, adulterando para todo lado, achando que isso era o máximo. Ele olhava para mim e se internurava. Oi, que maravilha, foi esse dia em Copacabana hoje. Quanta canastrice. Quanto assalto à mão desarmada. Que eu me garantia tanto no cacete que parava aqueles caras ricos que vinham com mulheres bonitas pela Avenida Atlântica, no auge da ditadura. Deixava o meu amigo no carro, lá no bugre, esperando. E eu ia e dizia, escolhi o mais bonito, e dizia, olha só, quantos anos você tem? Eu tinha lá meus 17, treinando jiu-jitsu o dia inteiro na academia Gracie, igual um alucinado. Doido para alguém não gostar de mim. Quantos anos você tem? Aí o cara dizia, 25, 26, bonitão, forte, sarado, malhado. Aí eu dizia aquela famosa frase do Reison Gracie na boate Le Bateau, em 1972. E eu, naquele tempo, morrendo de rir daquela idiotice. Quando ele encontrou o Pedrinho Aguinaga, que era o homem mais bonito do Brasil à época, tinha essas eleições, lembra, Néja? Tem muita gente aqui que lembra? Eleição do homem mais bonito do Brasil, Pedrinho Aguinaga. Bonitão, fortão, grandão. Hã? Foi depois. Aí, a gente entrando lá, e o Pedrinho se engraçou com o Reison Gracie. Magrinho, parecia um ratinho, mas era uma arma letal. E aí, de repente, ele que falava grosso, meu amigo, está vivo até hoje. Hoje ele é um ser manso, que ele não, nem concebe que isso tenha acontecido na vida dele um dia. Ele virou para o Pedrinho Aguinaga e falou, filhinho, quantos anos você tem? Aí ele falou, se não me engano, 24. Aí o Reison falou, que pena. O que o Criador levou 24 anos para aperfeiçoar, ele também me deu o poder de acabar em 30 segundos. Então era a frase miserável que se usava em todos os casos, e o cara metia a mão no bolso, dava tudo para ir em paz e não passar vergonha na frente da mulher bonita. Era um sequestro estético. Miserável. Você acha que Deus olhava e dizia, pô, esse é um cara que me dá um tesão celestial, meu ventrículo superior esquerdo diz, Caio, aleluia. Não, ele me amou por decisão. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas chamando todos nós à reconciliação com Ele e com o amor dele. A semelhança do amor de Deus é que a gente deve amar, Jesus disse, amem como vosso Pai Celeste, que faz nascer o sol sobre maus e bons, que faz vir chuvas sobre justos e injustos. É assim o amor de Deus. É uma decisão. Você acha que, como seria? Se Deus amasse como a gente, ia chover de chuveirinho, né? Caesbe celestial, aqui não, ali sim, aqui não, cai para cá, lá não. Mas não é essa extravagância.
O gramado do Arruda está verdinho. Embora tenha um monte de gente que achasse que deveria estar pegando fogo. Mas Deus choveu lá também. Choveu lá também. Quando você pega uma lancha aqui no Paranoá e vai de barco no verão, você vê que o Palácio do Alvorada está sempre verdinho, mas o da vice-presidência eles não molham. Fica marronzão até chover. Hoje até o da vice-presidência do Alencar está verdinho. Porque o Senhor não quer saber quem é o vice, nem quem é o vice. Nem quem é o presidente, nem quem é o vice. Ele chove. Assim o amor de Deus, é assim que ele diz amém. Não depende de emoção. Quando se instala na gente, se torna à semelhança da chuva um fenômeno da vida, um fenômeno da existência. Tem que virar software espiritual, tem que ser algo que se instale na gente como essência, nem como coisa atávica. A gente tem que virar isso. Isso é um processo. Ninguém nasce assim, ninguém fica assim, a gente vai se tornando. Agora só se torna se tomar a decisão de praticar sem emoção. E aí que é desgraça, porque o fetichismo hollywoodiano dos amores que não são amor, que são tudo menos amor, surto, possessividade, descontrole, qualquer coisa menos amor, nos possuiu de tal maneira que a gente fica pedindo a Deus para amar o inimigo. Quando Jesus não disse, peçam ao Pai para que vocês amem o inimigo, ele disse um mandamento, amem o inimigo. Amem, é uma decisão. Que a gente passa a vida transferindo para o céu. Senhor, derrama o teu amor sobre mim para eu amar a amante do meu marido. Você não quer ser ouvida, né? Não quer ser ouvida, você quer continuar odiando a miliante. Não quer ser ouvida, não quer, não quer. Já acabou o casamento, ele está lá, já teve até um filho, e você está pedindo amor por ela. Ame-a. E ame a ele também. Acabou, minha gente. Acabou o tempo da reciprocidade, agora é outro tipo de amor, é o amor da decisão. De tornar a vida vida. De não trabalhar contra a existência, mas em favor do fluxo da vida. Como Deus faz. E é aí que eu disse que começa o problema por causa desse culto emocional, ao qual nós atrelamos o significado do que seja amar. Aí o indivíduo fica esperando harpas, emulações inconscientes ou conscientes, um derrame de amor liquefeito, que nunca vai acontecer. Pode até se tornar assim depois que você tiver levantado e andado dezenas de vezes e feito exclusivamente como uma decisão de fé da sua consciência, por causa do que você recebe de graça de Deus, e como você é filho desse Deus que ama unilateralmente, você exerce esse amor não como romance, como ação, como chuva, como pão, como graça, como gesto, como energia, como atitude, repetindo a mesma graça que você recebe. Agora, compreender que é assim e desemocionalizar a metafísica dessa decisão é o grande salto que parece que a maioria de nós não quer nem pensar em dar, porque se pensar em dar, vai começar a aprender a amar. Vai começar.
Porque isso começando. Começa levantando um dia, dizendo, não, hoje eu vou tomar essa decisão. Minha mãe sofreu 6 anos com o fato de que o meu pai, que era um homem muito bom, mesmo antes de encontrar a consciência do Evangelho, aos 40 anos de idade, ele sempre foi um homem humano, bom e justo, admirável em todos os sentidos. Eu cresci encantado com aquele homem, mesmo antes de depois ele me fascinar, quando ficou parecido com Jesus. Mas, como homem, apesar de ser aquele cara legal, chegou uma hora que ele encontrou uma mulher que se lhe afigurou absolutamente impossível. Era um estilo Marilyn Monroe, década de 60. Era aquele tipo louro, quadril fino, busto grande, boca grossa, aquela coisa. Porque beleza também é circunstancialidade, é moda, tudo é panaceia. Na década de 70, se fosse Marilyn Monroe, não estava com nada, tinha que ser meio esquelética para poder estar com tudo. Então, muda toda hora, e o otário é quem se impressiona com isso. Ou quem busca beleza aí, e não onde ela habita. Pois bem, e a minha mãe sofreu uma miséria, porque a cidade era Manaus. Meu pai era o segundo cara mais rico da cidade à época. Vivia com aqueles carros importados, rabo de peixe, conversível. Onde ele ia, todo mundo sabia onde ele estava. Os números telefônicos só tinham 3 dígitos. Então, coitada da mamãe, era a cidade inteira telefonando, teu marido tá aqui, tá com a fulana, tá não sei aonde, saiu de lancha, pegou o iate de não sei quem, não, coitada da mamãe. E eu era o ouvinte. Foi um inferno. Um inferno. Bom, resumo da história, veio o golpe militar, meu pai foi atingido, a gente saiu de Manaus, foi para o Rio, foram 2 anos infernais no Rio. Meu pai saía de casa armado, de tão humilhado e traído que ele foi por uns amigos, ele dizia, se eu encontrar, eu mato, se eu não encontrar, eu acabo me suicidando. E eu orando assim, Senhor, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai. Era um negócio nervoso, era uma oração de lagartixa. Assim, ó, fazia pepé, jogava bola na praia o dia inteiro, nadava no Botafogo, orando, cada abraçada, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai. Vocês não sabem o que aconteceu na minha cabeça naquele tempo. Tiques nervosos, fiquei gago, foi um inferno. Eu sou gago até hoje, é que eu aprendi a controlar a minha gagueira. Mas perguntem à minha mulher que ela vai dizer. Depois de 1 ano, ela percebeu que de fato eu era gago, como eu dizia a ela que eu era. E eu comecei a pregar o evangelho gago. Foi depois de convertido que a gagueira foi embora, porque Deus me ensinou a lidar com a minha gagueira. Mas eu sei onde eu gaguejaria se eu não tivesse aprendido aqui, no cérebro, em Deus, a parar de gaguejar. Então, passou aquele período, quando eu cheguei aos 13 anos, meu pai se converteu, aí foi uma revolução linda do amor de Deus na vida dele. E foi o tempo em que eu estava surtando de tudo. Pois bem, aí, depois de alguns anos, eu encontrei o Senhor Jesus. Aos 21 anos eu casei, 20 anos, a primeira vez. Tive 2 filhos, o Círio e o Davi. E com 23 eu já era pai dos 2, ou com 22, porque é um intervalo pequeno entre eles. E aí chegou o Natal daquele ano, se não me engano, de 76, eu creio. E
dentro de uma semana seria o Natal. E eu ia dirigindo meu carro, vindo de algum lugar, de um hospital, de uma coisa assim. Passei na frente do salão de beleza onde essa senhora hoje exercia o trabalho dela. Um salão grande na cidade. Aí eu pensei, é aqui que a Gildete trabalha. Aí eu ouvi aquela coisa dentro de mim. A graça de Deus foi só para o seu pai, para a sua mãe e para você? Aí eu tentei dirigir mais uns 2 quilômetros subindo o Boulevard Amazonas. Quando chegou lá em cima, na frente do cemitério, eu não aguentei, eu voltei e fiz a volta. Parei na porta do salão de beleza, era aquele monte de mulher com aqueles negócios na cabeça. Aquela fila, aquele corredor polonês estético. Aí quando eu cheguei e fui entrando, ela me olhou lá de dentro e me reconheceu. E naquele tempo, eu já desde 18 anos que pregava todo domingo na televisão na cidade, a cidade inteira se relacionava comigo. E quando eu entrei, os outros também me viram, ficou aquele clima, né? E todo mundo sabia da história passada do meu pai e dela. Disse, o que esse cara está fazendo aqui? Aí eu entrei, senti a energia. Aí quando ela me viu, ela veio andando assim, meio apavorada na minha direção. Aí eu cheguei bem perto dela. E quando eu cheguei perto dela, eu abri os braços. Aí ela falou assim, você deve me odiar, não me odeia não? Eu falei, ao contrário, eu vim aqui para dizer que eu amo você e que eu quero amar você como a uma mãe. Aí a mulher começou a chorar, 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 chorar ali na minha frente, o salão inteiro. Ela me levou lá para dentro. Aí ela disse, mas o que você quer comigo? Eu digo, o que eu quero foi o que eu te falei. Eu quero muito ver você reconciliada com a minha mãe, com o meu pai, mas antes eu quero ver você reconciliada com Deus. E eu estou disposto a vir aqui, se você me aceitar. Aí iniciamos uma amizade e eu comecei a levá-la escondido à igreja, ao templo, à reunião. Naquele tempo eu era pastor presbiteriano, lá em Manaus. Aí a minha mãe ia, era uma carga pesada demais para minha mãe, né? Mas eu levava a mulher escondido, era sempre eu que pregava aos sábados. Então eu chegava bem atrasado com ela, botava ela num cantinho, ia para lá, pregava e deixava alguém despedindo o povo, saía pelos fundos, pegava a mulher e levava para casa. Mas teve um dia que eu cheguei em casa e eu falei, esse negócio vai acabar é hoje. Aí eu chamei meu pai e minha mãe no quarto deles. Nós nos assentamos e eu fiz a eles a pergunta que eu ouvi no meu coração no carro, na frente do salão de beleza dela naquele dia. Escutem, me digam, a graça de Deus é só para o papai, para você, mamãe, para mim, para alguns outros? Ou ela incluiria também um ser humano chamado Gildete? Aí a minha mãe ficou branca. Ela falou, não, pelo amor de Deus, eu já perdoei o seu pai. Eu já perdoei o seu pai. Há 6 anos humilhada. Agora a Gildete, meu filho, você está pedindo demais de mim, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, filho. Eu falei, mamãe, não sou eu, de certa forma é o Evangelho. É o Evangelho que está fazendo isso comigo e com a senhora e conosco. É o Evangelho. Mas a senhora ore. E eu não falei nada mais. Falei, ore a Deus e ore por ela e pense no assunto. Veio o dia de Natal, ninguém tocou mais no assunto. Nós fomos para aquela reunião natalina, que naquele tempo se fazia com
muita intensidade. Hoje em dia virou um negócio cada vez mais inexpressivo. Até porque não tem nenhuma expressividade histórica e de nenhum sentido, é folclore mesmo. Mas era um folclore cheio de fraternidade, essa é que é a verdade. Cheio de muita beleza humana. E naquele dia, quando terminou a reunião, nós estávamos indo para casa ceiar, a ceia de Natal, eram umas 10 da noite. Eu entrei no meu carro, meu pai entrou no dele, eu estava com a minha familhinha aqui, ele com os meus irmãos lá com ele, minha mãe, minhas irmãs com ele. Quando a minha mãe abriu a porta do carro, veio até a minha janela e falou: Caio Fábio, hoje nós não iremos ceiar enquanto você não me leve até a casa da Gildete, porque eu quero encontrar com ela. Aí eu fui dirigindo da porta do templo até a casa dela, uns 3,5 km, era perto. Parei lá, 10h30 da noite, já 15 para as 11, e bati palmas. Aí ela abriu metade da janela, eu vi a luz do poste incidir assim no rosto dela. Aí eu falei: Gildete, sou eu, Caio. E ela viu atrás de mim aquela multidão de papai, mamãe, todo mundo. Aí a mulher já foi ficando pálida de lá. Eu só vi aquelas lágrimas escorrendo. Aí a minha mãe falou: com licença, meu filho, com licença. Isso é comigo. Abriu o portão e saiu andando. Eu respeito aquela mulher como vocês não têm ideia. Saiu andando ali na minha frente. E aí a Gildete abriu a porta, trêmula, sem saber nem para onde ia. Ela disse: venha, minha filha, venha. E a Gildete veio. Quando chegou, ela disse: eu vim aqui para dizer a você, em nome de Jesus, que eu amo você no Senhor. Eu te amo porque eu te quero todo bem. Eu quero que o Senhor te abençoe. Eu quero que o Senhor ir. Quando ela começou a abençoar a mulher, a declarar o bem de Deus sobre a vida dela, aí sim o coração dela começou a se enternurar. A outra chorando, as duas se abraçaram e soluçaram juntas. E daquele dia em diante a Gildete ia na minha casa, na casa do meu pai e da minha mãe, para estudar a Bíblia com a mamãe. E até o dia da morte dela, ela morreu 1 ano antes do meu pai morrer. Meu pai morreu em 2007, ela morreu no final de 2006. E não tinha dinheiro para se cuidar. E com assentimento da mamãe, meu pai todos os meses mandava o dinheiro dos remédios caros que ela precisava tomar para morrer sem dor. Aí você diz: você está fazendo propaganda de alguma coisa? Olhem para mim, vocês me conhecem. Eu só estou contando o Evangelho para não ilustrar com nada na China. Eu estou dizendo aqui, pertinho da gente, aqui, que é possível. Se você quiser, vá lá, Rua Jasmins 315, bairro do Aleixo, Manaus. É onde ela vive até hoje. Eu vi papai e mamãe terem uma sobrinha estuprada por um parente íntimo, uma garotinha de 13 anos. Pergunta se ficou algum ódio. Eu levei a garota para minha casa, cuidei do trauma dela lá. E meu pai e minha mãe foram cuidando dos outros. Hoje, ele é um homem útil, muito arrependido de tudo. E meu pai foi à casa dele com a minha mãe e o abençoou. E o recebe em sua casa, e eu o recebo na minha. E todos nós, inclusive a mãe da ofendida, o recebe, inclusive a própria ofendida. E o marido hoje da ofendida. Porque onde está o amor de Deus,
chuvas caem sobre maus e bons. E quando elas caem, até a grama do perverso fica verde. A gente não sabe que milagres acontecem. Então Jesus disse, se você quiser se tornar filho do Pai Celeste, ame e não precisa de romance, ame com decisão. E ore. Ame o inimigo e ore pelo que persegue você. Ore pelo que persegue você. Ele não disse ore contra. A religião ensina a orar contra, né? O cara convoca até os amigos para orar. Senhor, põe a tua mão, pesa a tua mão. Senhor, ele saiu de viagem, quem sabe naquela curva. O cara dá até ideia para Deus, é uma macumba a oração dele. Um despacho é menos ofensivo. Aí Jesus disse, ore pelo que persegue. Orar pelo que persegue é projetar para ele tudo de bom que ele não é. É imaginar o cara que persegue se tornando o cara que ajuda. É pedir a Deus para que o cara que toma se torne generoso e um dia aprenda o prazer de dar. É invertê-lo, é subvertê-lo. Essa é a revolução da oração que ora pelo que persegue a você. Você não ora contra ele, você ora em favor de quem ele até hoje não quis ser. É como chegar numa cidade e botar o nome dela de Los Angeles. Ai, meu Deus, Los Angeles... Humanamente falando, tinha que chamar de Los Demônios. Los Angeles. Tudo que não tem é anjo por lá. Só nos filmes de Hollywood do Nicolas Cage. Ou aquele Miguel afrescalhado do Travolta. Mas é projetar para ele o que ele nem vê, o que ele nem sabe, o que ele nem quer ser. Isso é orar pelo que persegue. Não é orar contra Saulo, é orar por ele. É como quem ora pelo pai que está morrendo, é como quem ora pela mãe que está sofrendo, é como quem ora pelo filho impotente. Ore assim pelo inimigo. Vejam como nós não nos tornamos ainda filhos do nosso Pai Celeste, não é verdade? E olha que todo mundo aqui diz que nasceu de novo, que conhece o Evangelho, né? Não é verdade? Prega para todo mundo, olha, venha para Deus. Tudo papo furado. É, papo furado, só conversa fiada. A gente se converte, gente, é quando a gente começa a se tornar filho do Pai. E o Pai é assim. O Pai não é o diabo. O diabo parece muito com você e você com ele. Mas o Pai que está nos céus é diferente. Ele é amor, misericórdia, justiça, compaixão, verdade. É assim o Pai. Estou falando muito, me aguentem mais 10 minutos, por favor, tá bom? E orem pelos que perseguem vocês, projetando sobre eles o que eles nem sabem o que eles podem ser. Quem é que poderia imaginar que um cara como Saulo, que era movido a ódio, os termos gregos que o Novo Testamento usa para descrevê-lo são todos animais. Paulo respirando ameaça é uma expressão grega que designa o mesmo tipo de resfolegância dos leões na arena. Esse bicho era felino de ódio.
Quem que poderia imaginar que aquele cara que obrigava discípulos de Jesus a blasfemar e os entregava à morte, iria depois se tornar o sujeito mais revolucionário do amor de Deus, dizendo: porque eu considero tudo como perda pelo privilégio de ter conhecido o amor de Cristo e de ser achado nele. Agora, só para concluir, 10, 15 minutinhos, dá para ser? Olha só. Aí Jesus chega e diz: o padrão é o Pai, e o Pai faz vir chuvas sobre maus e bons, justos e injustos. Porque se vocês amarem só os que amam vocês, o que vocês fazem demais? Isso é uma resposta natural. Até robôs fazem isso. A Microsoft fala com a Microsoft, ela não entra no Macintosh. Mas tem compatibilidade, fala, até computador. Bicheiro, qualquer um. Fazem cartéis, ficam amigos, comem churrascos. Cara, gente boa, sangue bom. Mas o Pai que está nos céus não é assim. O Pai que está nos céus é diferente. Se vocês fizerem só conforme a média ponderada da sociedade, vocês não se tornaram meus filhos, nem meus discípulos, nem porcaria nenhuma. Vocês são apenas uns mundanos vivendo a média social, sem nenhuma nova humanidade instalada em vocês. Nada. Sem a face de Deus estampada em vocês. Eu estou chamando vocês para se tornarem perfeitos. E aí o bicho pega. Perfeito? Como? Eu comecei aqui dizendo a vocês que todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Só não pensa assim quem se conheceu pouco até hoje. E quanto mais você viaja para dentro, mais você sabe que você não é. Onde entra a perfeição aí? Eu pergunto, aonde entra a perfeição na chuva? Não tem toda hora alguém reclamando que choveu demais? Se o cara está numa seca com tudo pegando fogo, no dia seguinte ainda teve cara de pau que me disse que, pô, choveu demais. No amor de Deus não há perfeccionismo, há perfeição. Perfeccionismo existe na visão moralista e finita do homem. É por isso que tudo que eu construo não é simétrico. Porque o homem só constrói com simetria. E Deus só constrói com assimetria. Por isso é que vai um escafandrista para o fundo do oceano, quando ele acha um monte de pedras trabalhadas, ele diz: aqui houve uma civilização. Porque quando é natureza, é coral, é diferente, é assimétrico. Você não encontra a pirâmide de Quéops e diz: olha como a natureza foi esplendorosa. Porque você sabe que a natureza não trabalha assim. Nem o amor de Deus. Ele não usou o exemplo da natureza. Nem a natureza trabalha assim. Ela não é irrigação gota a gota como Israel, controlada por computador. Ela tem derrames. Por isso, primeiro, alige essa ideia desse tipo de perfeição. Segunda coisa, alige a ideia de que essa perfeição tem a ver com a incorruptibilidade e com a perfeição do seu ser, porque não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Se tivesse, você não receberia o mandamento que diz: ame o inimigo. Se recebeu o mandamento é porque a sua natureza é oposta. Então já começa daí. Ninguém é perfeito. Se recebeu o mandamento, não é. Porque se fosse, nem precisava.
O fato de que existe esse mandamento para nós atesta quem nós não somos e afirma quem precisamos ser. Terceiro, não se trata de perfeição perfeccionista, porque seria uma contradição em relação a Jesus, que nos chamando à perfeição, à semelhança do nosso Pai que está nos céus, nos diz: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Portanto, ele não estava dizendo nada que nos fizesse viver a presunção da possibilidade de algum tipo de perfeccionismo segundo a simetria perfeccionista da nossa doença finita. Não. Quarto, Jesus morreu na cruz por causa da nossa imperfeição, por causa do nosso pecado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu sou aperfeiçoado na perfeição de Jesus. Na perfeição de Jesus me é imputada uma perfeição que eu não tenho, mas que pela fé eu recebo. De modo que eu vivo a bendita ambivalência de me confessar um pecador que está justificado e perdoado. E a justificação não justifica o meu pecado, me justifica diante de Deus com a justiça de Deus imputada a mim, para que agora eu me converta todo dia das minhas injustiças e vá sendo transformado de glória em glória, até me tornar a semelhança do Senhor Jesus no Espírito Santo. É o que Paulo diz em Filipenses 3:12, quando ele diz: irmãos, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e conclui: ora, todos nós que somos perfeitos tenhamos esse entendimento, e se porventura não o tendes ainda, Deus vos esclarecerá. De um lado ele diz: eu não alcancei. De um outro lado ele diz: ora, nós que somos perfeitos. Olha a ambivalência, porque é nessa tensão que a gente existe. A gente existe na imperfeição real e existe na perfeição que já nos foi imputada. A perfeição que nos foi imputada espiritualmente, na qual nós cremos pela fé e recebemos pela fé em razão do que Jesus fez por nós, e que é graça de Deus, é favor imerecido, é amor unilateral. Paulo diz que a compreensão, o discernimento disso pela fé, instala em nós a certeza do amor da gente, do amor de Deus, e que o amor de Deus gera uma desinteria na gente. O amor de Cristo nos constrange, a palavra grega é mexe as nossas vísceras, coloca uma compulsão de amor na gente, que nos transforma, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que hoje vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Isto me faz perfeito na minha imperfeição. Mas é essa consciência de que eu já estou aperfeiçoado em Cristo que gera essa compulsão do amor de Deus em mim, porque eu fui feito perfeito, sem nenhuma perfeição, fui perdoado, sem que de mim houvesse qualquer arrependimento, fui amado primeiro, antes que em mim houvesse qualquer amor como resposta. Portanto, eu recebi favor imerecido, graça o tempo todo, que quando eu entendo isso, eu reproduzo isso, e na medida em que eu reproduzo isso, eu vou sendo transformado. É a perfeição que já existe para mim em Cristo e que já me foi atribuída, imputada e garantida de maneira unilateral e que é fruto do amor de Deus por mim, sem que eu seja qualquer justificativa para tal amor. É de graça, é unilateral, é amor de pai por filho, de pai eterno e de amor eterno, que transcende o que eu possa de melhor imaginar sobre amor. Foi esse amor que eu recebi, e se recebi, ele me comoveu, e a comoção dele me transforma. E me põe num passo que não me torna um ser sem defeitos, mas me torna um ser perfeito. A gente tem muitos defeitos. Eles vão sendo curados à medida em que a gente vai se dando conta e os vai trabalhando. Mas o paradoxo é esse, é que é a perfeição que já está posta em nós que vai nos curando dos nossos pecados, dos nossos defeitos, das nossas idiosincrasias. Ou seja, é o que já está feito que vai realizando em nós o que ainda em nós não está feito. Todos vós que sois perfeitos, tende esse entendimento, embora ele diga, eu não alcancei a perfeição, mas já somos perfeitos. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E a maravilha da perfeição do Pai Celeste é essa graça, é esse amor que Ele derrama sobre todos, de modo que eu não preciso me apresentar diante de Deus para um concurso de estética espiritual. Meu chamado não é para ser Gisele Bündchen de Jesus no Espírito. Meu chamado não é para essas ilusões de perfeição, porque até o nosso conceito de perfeição está condicionado pela simetria moral, ética, por todas as padronizações desse mundo, e Deus não vê como vê o homem. Não vê. Até o caminho do aperfeiçoamento não é percebido, exceto por aquele que no secreto caminha todo dia, deixando que o cisel de Deus o vá burilando à medida em que ele vai repetindo os atos do Pai, com vontade ou sem vontade, com emoção ou sem emoção, mas com a decisão da consciência que diz, é assim que o meu Pai faz. Mesmo sem emoção nenhuma pelo planeta, Ele derrama as bondades todo dia. E hoje nós estamos sendo sufocados na Terra não por uma conspiração de anjos, mas pela revolução industrial dos nossos caprichos, pelas cobiças dos nossos desejos e pela nossa incapacidade de parar os processos que nós começamos e que nos sufocam. Já não dá mais nem para perguntar aos céus por que está tão mal, porque hoje a gente sabe que nós somos os nossos sufocadores. Apesar disso, o Pai vaza as camadas de ozônio, continua derramando chuva, e Ele vai insistir, 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 porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, assim como é a nossa bondade para com os seres humanos, que pode mudar o inimigo em nosso favor, se for o caso. Porque o que a palavra de Deus nos diz é isso. Se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Que tal a gente dar as mãos só um segundinho? Antes disso, dá para você dar um abracinho em quem está do seu lado, se você sente vontade, né? A menos que você seja um complicado. Um abraço gostoso. Um cumprimento, oi, tudo bom? Legal. Maravilha. Vamos dar as mãos agora, todos nós. Gente boa de Deus, nós vamos concluir orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou não para ser rezada, mas para ser orada com consciência. Tudo que eu disse aqui está resumido nessa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Espírito Santo, faze com que a tua palavra não volte para ti vazia, que ela encontre corações receptivos e que o Evangelho caia e se abra e que encontre um chão profundo e uma terra úmida e com humus e com muita chuva de misericórdia e graça, para que a tua palavra produza fruto em nós, não apenas de uma compreensão que não se transforme em nada além de teoria, mas apenas naquilo que tu desejas que ela se transforme, que é carne e sangue, ação, gesto, atitude, modo, caminho, decisão, entendimento, compromisso, fidelidade, amor. É o que eu te peço em teu nome, por mim e por todos os meus irmãos, para que o nosso progresso na semelhança do Pai não cesse jamais. Em nome de Jesus. Amém.